Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal João aqui falando. Hoje nós vamos aprender como é que nós podemos criar formulários em HTML. Veja, nós estamos a fazer aqui HTML puro, ok? Então, para que nós possamos criar formulários em HTML, nós podemos fazer o seguinte. Mas antes é muito bom nós sabermos o que são formulários em HTML. Veja, os formulários em HTML são usados para coletar informações dos usuários, ok? Como, por exemplo, um nome, um e-mail, uma senha, todo aquele input, toda a informação que o usuário digita, ok? Então, normalmente eles são inseridas ou são enviadas a partir de formulários. E esses formulários é que processam essas informações, ok? Então, como é que nós podemos criar um formulário em HTML? É bastante simples. Eu vou deletar tudo isso aqui, pois eu não preciso mais deles. Vamos lá remover tudo isto aqui. Deus. Então, para que nós possamos criar um formulário em HTML, normalmente eles ficam sempre dentro da tag form, dessa forma aqui, ok? Form. Deixa eu só clicar aqui, eu vou abrir e fechar. Perfeito. Então, normalmente os formulários sempre ficam dentro dessa tag, desse chamado form. Se eu salvar, nada vai acontecer aqui, ok? Então, agora, dentro dessa tag form aqui, você pode adicionar diversos campos de entradas para esse mesmo formulário, ok? E, por exemplo, campo para entrada de texto curto, campo para senhas, campo para endereço de e-mail, campo para seleções múltiplas ou seleções únicas. Então, tu pode entrar diversos tipos de campos que o formulário oferece. Então, vamos lá ter, por exemplo, um exemplo simples, ok? De formulário em HTML. Então, quando estamos a criar um formulário, okay, é muito bom, a primeira coisa que nós devemos passar é um label, ok? Label é como se fosse uma pequena descrição que diz o que esse campo é. Então, aquilo vai ser assim, tu tens que criar label, e depois desse label aqui, por exemplo, eu vou dizer nome, dois pontos. Eu vou salvar. Então, como podemos ver aqui, ele já apareceu o nome. Então, isso quer dizer que aqui vai ter tipo um campo para nome. Após isto, eu virei aqui embaixo. Agora eu vou criar meu campo de entrada. E o campo de entrada aqui é usando a tag input, que é esse senhor aqui, input. Eu cliquei nele e eu vou fechar. Tá? Agora, essa tag input, ele só tem uma tag de abertura, é uma tag, ok? Não, ele não tem tag de fechamento, é apenas assim input. Agora, aqui se eu salvar, como podemos ver aqui, ele já aparece aqui um campo de entrada, ok? Mas nós podemos especificar que tipo de campo de entrada é que é esse input, ok? Então, vamos dizer o seguinte, ok? Type vai ser igual, pois existem diversos tipos de types, ok? Então, aqui nós vamos dizer texto, então. Dessa forma, ele vai reconhecer que não, esse campo de entrada aqui será apenas para testes, ok? Para testes, coisas assim do gênero. Perfeito. E quanto a se criar também, tipo, os campos de entrada, ok? Tem outros atributos que são bastante importantes, como, por exemplo, o ID, ok? É muito importante. O ID, normalmente o ID deve sempre, tipo, o valor do ID deve ser igual a, praticamente ao label, ok? Tipo, o nome, o nome desse campo. Então, por exemplo, posso dizer aqui, ID pode ser nome, ok? E, além disso, também tem mais outro que é bastante importante, que é o name. Esse name aqui também é um dos atributos muito importantes quando está a criar lei, quando está a criar tipo formulários em HTML. Tá? O, o name também, tipo, que traduzindo é nome para português, tipo o nome desse campo de entrada. Então, eu vou dizer o seguinte, ok? Nome. Perfeito. Então, esses são tipos de atributos mais importantes, esses são os atributos mais importantes quando você está a criar tipo um campo de entrada em HTML, ok? Tipo um formulário. Esses atributos são os mais importantes que tens que passar para a tag input. Vamos lá salvar isso, então. Dessa forma, eu tenho aqui o meu nome e o campo de entrada. E agora, o ID e o nome, eles são bastante importantes quando nós vamos conectar o HTML com uma linguagem de programação. Pode ser tipo Python, pode ser JavaScript, pode ser HT. E esses dois campos aqui, o ID e o nome, eles têm um papel bastante importante. Mas por enquanto aqui começou tipo um simples formulário, eles não são assim tão importantes. Então, vamos tentar adicionar mais alguns campos de entrada. Ok? Eu posso simplesmente copiar isto aqui. Eu vou copiar, virei aqui e vamos colar. Ok? Dá só um pouquinho de espaço. Então, para além do nome, também podemos passar tipo um campo de entrada chamado e-mail. Ok? E-mail, dessa forma aqui. É só salvar. E depois aqui, o tipo, eu vou trocar para e-mail. Ok? Pois já existe já tipo algumas coisas tipo embutidas do próprio HTML que ajuda a especificar isso. Tá? Salvei.
Ok? Então, se eu vier aqui no e-mail, ele pode ser tipo assim, algo assim, ok? Perfeito, então. Eu posso quebrar isso aqui, passar tudo isso para uma próxima linha, usando o BR, salvei, ele foi para uma outra linha, ok? Vamos usar 2BR, possa ter um bom espaço mesmo. Ok, perfeito. Então, aqui a mesma coisa também para ID, vamos trocar para e-mail, ok? E-mail. E o nome também podemos passar para e-mail. Como nós dissemos, esses são os campos mais importantes quando se criar um campo de entrada em formulário. Então, aqui neste exemplo, nós temos campos de texto para o nome e também e-mail, onde os usuários podem tipo, inserir suas informações. Agora, veja, o atributo name, como eu disse anteriormente, ok? O atributo name, ele é usado para identificar o campo no lado do servidor, como eu disse, quando conecta já com uma linguagem de programação. E para além disso, também tem mais um outro atributo que é chamado required. Ok? Esse atributo required também é um dos atributos bastante importantes dessa forma. Tu passas apenas ok? Required dessa forma. Bom, quer dizer tipo, que é obrigatório tu passar essa informação. Okay? Esse campo não pode estar tipo vazio. Obrigatoriamente tu tens que passar uma informação. E ele é usado para especificar que o campo é obrigatório. Tipo, não pode estar vazio. Tem momentos quando tu estás a tipo, preencher alguns formulários, quando tu esqueces um campo, aquilo tipo marca vermelho, ok? Tipo, tu não podes avançar para a fase seguinte sem antes tu passar uma informação para aquele campo. Mesmo passando tipo assim, ok? Sabe? Ele tipo dá uma notificação, ok? Please fill out this field. Ele dizer, ok? Por favor, preencha este campo. É porque é importante. Mas se eu vier aqui nesse nome e fazer assim, ele não nos passa nenhuma informação. Mas agora, se eu passar também tipo aqui o required, vamos lá ver, required. Okay? Se eu passar também aqui o require, salvei, e se eu vier aqui e apontar, ela vai estar dizendo também, please fill out this field. Então, está dizendo, por favor, preencha esse campo, pois é realmente importante, ele não pode passar vazio. Então, esses são os atributos mais importantes que tu tens que passar em um formulário em HTML. Então, quando estamos a criar tipo um formulário também, nós devemos passar o botão. Okay? Então, para que nós possamos tipo, passar um botão que vai nos permitir, como se fosse clicar nele e depois enviamos a mensagem. Okay? Deixa-me só copiar estes dois BR aqui, podem ser importantes. Passamos lá, avança. Okay? Então, para que nós possamos tipo, inserir um botão é bastante simples, eu posso fazer da mesma forma. Okay? Input, tá aí, abri e fechei. E se eu vir aqui dentro, eu vou passar o type, como sempre. E aqui no type eu vou passar apenas o submit. Tipo, traduzindo para português significa tipo submeter. Não submeter não, tipo okay, entregar, né? Tipo, fazer entrega, ok? Submit, perfeito. E aqui no submit, quando tu passas esse submit, ele aparece já aqui tipo botão outra vez, submit. Se eu clicar, tá vendo? Nada acontece. Porque quando eu clico, ele está dizendo, tá vendo? Please fill out this field. Então, quer dizer que é importante tu passar a informação aqui. Vamos passar uma simples informação. Clicar de novo no submit. Agora está dizendo aqui também, please fill out this field. Uma informação. E quando eu clicar no submit, ele, tá vendo? Nos deu o quê? Tá vendo? Please include hashtag. Porque nós dissemos aqui que o tipo desse campo é e-mail. Então, todo campo que é e-mail não pode faltar um arroba, tipo arroba, vamos dizer, gmail, qualquer coisinha.com. Agora, sim, se eu clicar agora no Submit, ele vai fazer entrega, ok? Da informação. Tá? Agora, aqui no botão, o importante é mais o Submit e também tem um outro atributo que é bastante importante, que é o Value, ok? Value, então. Aqui no Value, tipo, é algo que vai nos ajudar, ou melhor, vai definir tipo, o texto exibido no botão que é de envio. Quando o usuário clica nesse botão, os dados no formulário são enviados para um destino específico. Então, esse velho aqui é bastante, realmente importante. Okay? Então, aqui eu posso passar tipo, o nome, por exemplo, enviar, salvei. E ele também aqui troca o nome tá vendo? Do botão. Agora aqui o botão passa a ser chamado de enviar. Se eu clicar aqui, tá vendo? É bastante. Quando estás a criar tipo formulário em HTML, aqui no input, ok, para botão, o mais importante são o value e o type. Esses dois não podem faltar. Agora, fora disso,
nos formulários, ok? Tem mais algo também aqui já no form, tem alguns atributos que também são bastante importantes, como por exemplo, o atributo chamado method, ok? Pois existem dois métodos que tem o post e o get, ok? Então, aqui no método eu posso dizer como por exemplo, post, ok? Então, é bastante importante nós passarmos isso. Isso aqui é já quando nós vamos conectar com o servidor. Então, quando nós conectamos com o servidor, esse atributo método não pode falhar e também tem mais um outro que é o action, que é para tipo para ação, ok? Então, o action, como por exemplo vamos dizer, ele vai tipo indicar em que página é que nós gostamos de enviar essa informação, ok? Como, eu posso dizer aqui como por exemplo, processar.php. Então, ele vai me dizer, quando eu clicar nesse botão enviar, ele vai postar tudo isso aqui para a página processar.php, tipo, ele vai indicar, não, isso aqui está vindo dessa página aqui. Então, se eu clicar tipo enviar, ele envia a informação. Então, isso aqui é mais importante quando estamos, como você pode dizer, quando estamos conectados com o servidor, ok? Que esses métodos aqui não podem falhar. Mas, por enquanto, essa é a forma como tu podes criar tipo formulário em HTML, tipo, algo simples, ok? E não se preocupa, quando vamos tipo, começar a criar os projetos, aí sim é que tu começarás tipo, a notar um pouquinho de diferença, ok? Então, eu sou o João, se gostaste do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e vejo no próximo exemplo, ok? Fui!